Bom, vamos falar desse episódio dia 29 de abril do NXT, que pareceu mais um episódio especial, apesar de não ter sido anunciado como, mas teve algumas title matches, teve alguma aparição, então teve algumas coisas diferentes nesse episódio e vamos comentar sobre elas agora. Bom, o show já começou com o Vic Joseph falando o nome dele, então ele apareceu. Joe Hendry fez sua aparição no NXT, o TNA World Champion foi ao ringue, começou a falar algumas coisas, falou sobre o Trick Williams ter atacado ele no Rebellion, né, no pay-per-view da TNA no domingo. E aí chamou o Trick Williams, basicamente, chamou ele pra resolverem ali na hora, né, só que quem apareceu na verdade foi a Dark State. Dark State atacou o Joe Hendry. E curioso, né? Curioso. Será que a gente tá vendo uma parceria entre Trick Williams e Dark State? A gente tá vendo o Trick Williams virando realmente heel, né? Se tornando aí um vilão da história. E eu não sei se teve um embate direto entre Dark State e Trick até o momento. Claro que a gente viu a tag match, né? A Six-Man Tag Match entre Trick, Oba e Devon contra Dark State. Mas, sinceramente, eu não vejo muito um ataque pessoal da Dark State ao Trick, como a gente já viu com todos os outros, né? Mas sei lá, posso estar errado também. Quem sabe Trick Williams possa ser realmente o quinto membro da Dark State, se é que ele existe, né? De qualquer forma, Dark State ataca Joe Hendry e aí a gente passa pro próximo segmento, que é a Io Sky chegando no NXT, conversando com a Iva. E ela pergunta o que ela vai fazer hoje e tal. E a Eva diz que marcou uma tag team match pra ela e a parceira dela vai ser a Jordan Grace. Achei bem legal a dinâmica de misturar ali a Jordan Grace com a Io Sky. A gente vai ver uma tag match entre elas contra a Julia e a Roxanne Perez. E aí eu finalmente pensei que, pô, beleza, eles finalmente vão explicar direito o que é essa parceria entre Julia e Perez. Aconteceu? Vamos ver, né? Vamos ver. Depois a gente teve um segmento entre a Didi Dolin, a Tatum Paxley e a Carmen Petrovic no backstage. Elas estavam conversando entre si. A Carmen estava falando sobre como elas quase ganharam os títulos semana passada de duplas das mulheres. E que no Rebellion elas também lutaram pelos títulos de dupla da TNA. E nem chegaram a ser pinadas para perder. Mas enfim, o Ashanti de Adonis aparece, né? Ele que tava de casalzinho com a Carmen já tem um tempinho. Ele aparece e começa a falar de uma maneira bem abusiva, bem otária. Eu não sei se já estava acontecendo antes, porque eu não acompanho o programa deles há um bom tempo. Mas ele falou de uma maneira meio abusiva com a Carmen, falou que ela tem um combate hoje, que ela tem que se preparar, e ela fala, eu não tô preparada. Aí ele fala, cara, você vai fazer esse combate, ponto final, e tudo mais. Então, né, a gente já viu um teaser aí de eles não estarem mais dando certo. E ela tem um combate contra a Sol Ruka mais tarde, né? Daí a gente tem o combate pelo North American Championship, que já tinha sido anunciado na semana passada, entre Ricky Saints e Lexis King. Combate bem rapidinho, foi bem tranquilo, não foi um combate bom, não foi um combate ruim, só foi um combate ok. Eu achei bem rápido, o Ricky venceu com facilidade. E é curioso ver o que eles vão fazer com o Lexis King, né? Porque Lexis, sei lá, cara, é a definição de um jobber, o trabalho dele no NXT. Infelizmente, é a definição de um jobber. Eu achei que depois que ele ganhasse a Heritage Cup ia funcionar um pouco melhor, mas até agora, não. Ele perdeu a Heritage Cup e perdeu esse combate também de uma maneira que pra mim é humilhante, mas tudo bem. Daí a gente viu mais uma vídeo promo do The Culling, né, da stable do Shawn Spears. Eu gostei bastante dessa vídeo promo. Nela o Shawn Spears fala com a galera sobre aprender com as falhas deles. Eu achei isso bem legal. Eles estão construindo aí uma história bem interessante para essa stable, tá? Tá sendo um pouco diferente das outras do NXT. E eu imagino que eles vão ter alguma run mais significativa mais pra frente. Possivelmente com os NXT Tag Team Championships, tá? Não acho que Shawn Spears vai ser um competidor solo, eu vou ver ele mais como manager, apesar dele já ter vencido o North American Championship. Eu acho que ele vai servir mais como manager dos outros três, tá? E acho que os outros três devem vencer um título logo menos. Aí a gente viu o segmento do Tony D'Angelo, que era pra ser a confrontação entre o Tony D'Angelo e o Stax. O Tony foi pro ringue e eu me surpreendi porque eu imaginei que iam fazer um daqueles vídeos, né, que já é de costume fazer na D'Angelo Family, sobre o vídeo parecer algo da máfia e tudo mais, mas o Tony foi pro ringue, tinha alguns membros da máfia ali do Tony, da família, né, no ringue, só que são membros, assim, sem nome, desconhecidos. Eles ficaram no apron e aí a gente viu
o Stax aparecendo num vídeo, né? Antes o Tony falou algumas coisas sobre o Stax, falou sobre lealdade, e falou que o Stax ele é muito mais emocional e tudo mais, e que ele tava tentando fazer as coisas de um jeito, só que o Tony ainda deu uma chance pra ele, e o Stax não cumpriu, então ele quer acertar as contas agora com o Stax. Mas o Stax apareceu em vídeo, começou a falar sobre. Ele pensou em aparecer hoje, mas ele pensou no que o Dom faria, e o Dom apareceria em vídeo, e achei isso bem legal, ele tá usando a própria psicologia do Dom contra ele. O Stax, ele parece querer meio que destruir o que o Dom construiu, né? Ele falou sobre perder o Stacks, falou sobre o Luca tá desaparecido, ele perdeu o Luca também, falou sobre a Adriana tá escondida. Então o Tony tá sozinho e a verdade é que o Tony não pode confiar em ninguém agora. E o Tony até olhou pra trás pra ver se o pessoal da família dele lá ia atacar ele e tal, mas não atacaram. Na realidade, quem atacou foram os seguranças que estavam ali e que inicialmente estavam ali para remediar a situação entre Stax e Tony D, mas o Stax não apareceu. Aconteceu que esses seguranças atacaram o Tony e. Só que o Tony saiu por cima. O Tony atacou todo mundo. Eu imaginei que o pessoal da família ali do Tony ia trair ele, talvez se juntar com o Stax. Mas não aconteceu. O Tony começou a falar se o Stax quer alguma coisa, que ele vinha buscar e tudo mais. Então a gente deve ver aí mais algumas confrontações, mas eu imagino que Stax vai dominar essa família. Eu acho que ele vai se aliar com o Luca Crucifino, tá? E no combate entre Tony e Stax, a gente deve ver uma vitória do Stax, na minha opinião. Daí a gente teve o segmento mais triste da noite, na minha opinião. Ele começou muito bem, que foi o No Andar se reunindo com o Oromancer e de repente Jakar Jackson e Lash Legend aparecendo. E aí a gente tem a reunião finalmente do Metafor. Tem mais de um ano, eu acho, que o Metafor não se reúne, só que eles nunca deixaram de ser um time, né? E, cara, muito legal ver eles de novo. Muito legal ver eles juntos, mas eles estavam se reunindo e tentando, né? Falando, vamos voltar a ser o Metafor, vamos fazer acontecer agora e tal. E aí a Lash falou, não, a gente precisa conversar um pouquinho. Eles sentaram e começaram a conversar sobre como cada um deles precisa ser seu próprio, sabe? Como cada um deles precisa crescer sozinho. Então, basicamente, todos eles concordaram em ir por caminhos separados. Eu achei isso muito triste. Eu achei que talvez Jakara e Lash ficariam juntas, mas não. A Lash falou que a Jakara precisa encontrar o próprio caminho e todos eles concordaram. Não foi nada, não teve nenhuma briga, não teve nada. Achei isso bem legal. Geralmente é muito difícil a gente ver uma tag, uma stable, qualquer coisa se separar de maneira amigável, de maneira tranquila, mas isso aconteceu com eles. E triste, triste, mas muito legal. Eu quero ver como é que vai ser o trabalho solo deles aí, principalmente das mulheres, né? Porque a Lash é incrível, a Jakara também já se provou muito. Mas o Ouro também é bem legal e imagino que eles vão se encontrar mais pra frente também, provavelmente lutando um contra os outros, né? Então, triste, mas interessante aí pro futuro do Metafor. Aí a gente tem o combate entre Soruka e Carmen Petrovic. O combate foi ok, Soruka é bem legal, né? Eu gosto bastante. A gente viu alguns teases da Zarya ali mostrando como ela é protetora com relação ao North American Championship. Ela protegeu muito, ela ficava olhando o tempo inteiro pro título. Ela olhava bastante, ela cuidava bastante do título. E talvez a gente veja essa relação aí dela querer cuidar mais do título do que a própria campeã, e isso seja o motivo da briga delas, né? Mas a gente viu aí a Sol vencendo a Carmen Petrovic, tinha um combate ok, tinha um combate legal. E depois do combate a gente viu a Carmen atacando o Ashante Adonis, finalmente, encerrando aí o relacionamento abusivo deles. Achei isso legal, porque essa história de relacionamento entre Carmen e Ashante não era legal. Parecia muito uma coisa que a gente veria na Ruthless Aggression, sabe? Tipo, os casais. Ou até lá pra 2017 e tal, tipo, casalzinho se juntando assim e tal, sei lá, é esquisito pro NXT, sempre foi esquisito ali. E ainda bem que eles droparam isso, mas vamos ver como vai ser o futuro dos dois agora sem essa gimmick. Daí a gente viu Trick Williams indo pro ringue. Trick falou bastante coisa. Ele falou primeiro sobre Joe Hendry, né? E sobre como ele atacou o Joe, como ele fez a vida dele no inferno e tal. E Trick também anunciou que ele agora é basicamente Hollywood Trick, né? Porque
Ele vai aparecer numa série, mas ele apareceu mostrou o trailer da série, né, e tal, só que, sei lá, cara, ele se achou demais ali, achei uma participação bem bostinha, mas ele se achou demais, então ok. Ele começou a falar sobre como ele ele ainda quer a luta pelo Next Championship contra o Bafemi e tal, começou a falar algumas coisas assim, e que o John Hendry não pertence ao NXT. Daqui a pouco a Eva apareceu e perguntou o que aconteceu semana passada, porque o Trick destruiu tudo no backstage, destruiu a câmera e tal, e falou o que tá acontecendo. E o Trick falou que começou a perceber que ele é maior do que o NXT, que ele é maior do que a TNA e que ele é grande demais pra tudo isso. E sinceramente, pode ser, Trick, só vaza do NXT, tá? Eu sinceramente não tô aguentando mais Trick Williams. Apesar de que toda vez que ele entra eu ainda faço whoop da Trick, mas é, eu não sei, cara. Não sei. Trick Williams não tá mais sendo legal no NXT, na minha opinião. Mas eu acho que ele subindo pro main roster teria um bom efeito. Eu sinto que ele tá virando literalmente Carmelo Hayes, né? Ele tá literalmente virando Carmelo Hayes e é um efeito muito interessante. Mas a Iva falou sobre como ele quer o NXT Championship de novo. Ele vai ter uma chance de ganhar esse combate. Porque na semana que vem a gente tem uma luta de 25 homens, uma Battle Royale de 25 homens, onde o Trick também tá. Tem alguns nomes interessantes nesse combate. A gente viu o Ethan Page, a gente viu o Timothy Thatcher, a gente tem alguns talentos do LFG, que são o Shiloh Hill e o Chris Island. E também tem algumas duplas, tem o The Culling, tem o No Quarter Catch Crew, tem Briggs e Namura, tem bastante gente. Então, é interessante, bem interessante. Mas eles anunciaram só 23 nomes, então tem mais dois surpresas. Eu achava que seria Joe Hendry, mas aí Joe Hendry foi anunciado para um combate mais na semana que vem também. Então não acho que vai ser ele. Eu imagino que a gente vai ter gente da TNA também nesse combate. Mais interessante, talvez alguém do main roster também. Então só tem dois nomes ainda, mas dois nomes que faltam ser anunciados, né? Mas eles imaginam que vai ser só surpresa mesmo no dia. Aí a gente tem um pequeno segmento da Julia e da Roxanne Perez no backstage, onde eles tentam explicar por que a Julia se envolveu com a Roxanne, porque a Rox fala que não entendeu e tal, e aí a Julia começa a explicar que, e agora eu te entendo quando você falava sobre como é ser campeã e tudo mais, e você tava certa, e os caralho. Eu falei, mano, isso é a pior justificativa pra colocarem o Jiu-Jitsu. Não tá dando certo, não deu certo, sabe? Desde o início, não achei isso legal e não tão conseguindo fazer isso dar certo. Eu sinto que Hunter e HBK trabalharam muito separados em relação ao booking da Julia, tá? E acho que esse booking só tá desfavorecendo ela de muitas maneiras. Só tá fazendo ela ser uma sidekick da Roxane, não tá sendo interessante de maneira nenhuma. Mas ok, elas estão ali se alinhando pro combate mais tarde. Aí a gente vê também um curto segmento ali do Obafemi no backstage sendo entrevistado, até que o Undertaker aparece pra conversar ali com o Oba um pouquinho, fala que respeita ele, que aquele é o jardim dele, né? It's your yard. Mas aí o Taker fala sobre uma galera nova que tá vindo aí pra vir atrás dele e apresenta três talentos do LFG, que são o Shiloh Hill, o Anthony Luke e o Jasper Troy. Eu gosto bastante, eu assisto o LFG, eu acompanho, então achei bem legal porque são personagens que eu já tô acostumado, eu imagino que a maioria das pessoas que tenha visto ali não tenha reconhecido os caras, então tipo, eram só três caras quaisquer, mas eu achei bem legal, tá? Somente o Shiloh ali é do time Undertaker. O Anthony e o Jasper são do time Booker T. Então, a gente viu ali o Booker animadão depois, quando acabou esse segmento. O Booker começou a falar sobre o Jasper e sobre o Anthony. E, tipo, o Booker é incrível, né, cara? O Booker é muito bom pra falar dessas coisas. Ele promove muito bem as estrelas que treinam com ele. Mas interessante que a gente já viu a galera da LFG aí integrada no NXT. E o Shiloh, que apareceu nesse segmento, vai lutar no Battle Royale da semana que vem também, o que é bem interessante. Aí a gente viu o Hank e o Tank defenderem seus títulos contra Josh Briggs e Namura. O combate foi anunciado na semana passada. O Hank e o Tank venceram, foi um combate ok, foi um combate legal. A gente viu ali um leve desentendimento entre Briggs e Namura mais pro final. Imaginei que essa talvez seria o último combate do Inamura
na WWE por enquanto, mas ele foi anunciado para Battle Royale da semana que vem. Então eu imagino que Briggs e Namura devam ter uma luta entre si, talvez no Battleground, mas eu imagino que na semana que vem a gente vai ver as tensões começarem entre eles aí. Imagino que Briggs e Namura, um deles deva ser eliminado do combate e eles dois devam lutar no Battleground ou coisa do tipo. Mas Inamura tá chegando ao fim da sua run no NXT e vai voltar pra Noah logo menos, então seria bom botar o Briggs over aí, né, e manter ele como heel pro futuro próximo. Daí a gente viu um segmento com a No Coral Cash Crew no backstage. A gente viu primeiro o Tavian conversando com a Ryan Sinclair, e aí o Miles Bourne aparece. E a Tavian o Tavian e a Ryan avisam que o Charlie tá meio puto com o Miles Bourne, porque o Miles fez time com o Giovanni Evans e não falou nada com eles e tal. Então, né, Charlie ficou meio enciumado, vamos botar assim. Mas o Miles cagou pra isso, né? Falou, se foda o que o Charlie pensa e tal, a gente já faz tudo por ele, faz tudo que ele manda, é hora da gente fazer o que a gente quer fazer, é hora da gente fazer o que... É hora da gente conquistar o nosso, né? E aí eles anunciam que vão estar na Battle Royale na semana que vem também. Muito interessante que a gente está vendo aí talvez também uma queda da No Core Cat Crew, né? Talvez uma separação aí em relação ao Charlie Dempsey. Mas, ok, eu sinto que eles estão reformulando muita coisa desde esse início aí de temporada após o WrestleMania, né? Eles estão reformulando bastante coisa, estão mudando muita coisa. Mas achei interessante aí essa storyline da No Core Cat Crew, porque eles estão estagnados já tem um tempo, né? Aí a gente viu o primeiro segmento de volta da Chase University. O Andrew Chase estava dando uma aula, a sala estava bem cheia, tinha bastante gente. Aí teve aqueles dois alunos que foram os caras que convenceram o Andrew a voltar, só que eles chegaram atrasados. Aí teve um cara que reclamou disso e o Andrew começou a brigar com o cara e tal. E aí, tipo, enfim, Chase University tá de volta. Eu senti uma pegada talvez Rio. Posso estar maluco, mas eu senti uma pegada talvez Rio. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Talvez o Andre esteja na Battle Royale também da semana que vem, o que é interessante. Aí a gente vê um curto segmento também da Kelani Jordan indo no backstage confrontar a Sol Ruka e dizer que ela era campeã melhor e tal, ela fazia um reinado melhor e que desafia a Sol pelo título. Só que a Zarya fala que a Sol não vai defender o título assim e tal. A Sol até fala, como assim, cara? Você, enfim, dá pra gente ver ali que a Zarya tá tentando proteger demais o título, que ela é como se ela fosse campeã, e que na semana que vem ela vai enfrentar a Kelani pra ver se a Kelani pode desafiar ou não pelo título. Então, eu acho que as tensões entre Zarya e Sol vão subir a partir daí. Não sei se o combate delas vai ser já no Battleground, mas eu imagino que logo a gente deva ver Sol contra Zarya por esse título. Depois a gente viu o Joe Hendry na sala do médico sendo avaliado ali, né? Depois do ataque pela Dark State. E Hank Tank aparecem para conversar com o Joe, falam que acreditam nele, que respeitam e que se precisar de ajuda contra a Darkseid é só falar. O Joe Hendry pensa um pouquinho e aí quando vai cumprimentar eles, em vez de cumprimentar, ele faz aquele honk honk, né? O sinal do Hank Tank. Então a gente já viu uma aliança entre o TNA World Champion e os campeões de duplas do NXT, o que eu achei bem legal. E logo em seguida a gente já teve o anúncio de que a Eva oficializou que na semana que vem a gente vai ter uma Six-Man Tag Team Match entre Joe Hendry e Hank Tank contra a Dark State. Bem legal. Mas eu achei que iam focar mais na rivalidade entre Joe e Trick Williams, mas aparentemente ele vai mudar um pouquinho aí de rumo e vai enfrentar a Dark State por enquanto. Ok também. A Joe Hendry vs Oba Femi deve acontecer no futuro próximo também. Então vamos esperar aí para ver como vai ser essa jornada do Hendry na NXT. E aí chegou o main event, a tag team match entre Roxanne Perez e Julia contra Io Sky e Jordan Grace. E, cara, foi um lutão, tá? Foi uma luta muito boa. A divisão feminina da NXT é sacanagem, tá? E aí a gente viu a Io Sky vindo, a Io Sky sendo uma das melhores lutadoras do main roster atualmente. É incrível, foi um combate muito bom. Novamente, eu falei isso do combate da Jordan no Stand Up Delivery, falo que de novo a força dela é simplesmente impressionante, é sacanagem o que ela consegue fazer ali. E o tag work da Io Sky com a Jordan Grace foi surreal de bom, cara. Foi tipo, como se elas já fossem uma tag team há tipo anos, sabe? Elas fizeram um trabalho incrível, infinitamente melhor do que foi Julia e Roxanne Perez.
o que era pra ser o contrário, porque Julia e Rox são a dupla. E a dupla dela já começou muito bem, porque no final a Io venceu, né? A Io pinou a Rox, então Roxane e Julia já começaram perdendo. Não vai pra frente essa dupla, tá? Não vai pra frente. Eu sinto que a Julia tá sendo muito mal utilizada nessa tag. Ela não. Cara, não tem como isso pra frente. Só se a Julia trair a Roxane e dizer que tava usando ela pra chegar no main roster, sei lá, algo desse tipo. Mas não vejo algo bom saindo disso, tá? Não vejo, não consigo. Mas enfim, Jordan Grace é com certeza a próxima NXT Champion. No final a gente teve um segmento ali da Eva com a Stephanie Vaquer rapidinho. E a Eva anuncia que na semana que vem a gente vai ver Julia contra Jordan Grace. E a vencedora vai enfrentar a Vaquer no Battleground pelo título. Imagino que vai dar Jordan Grace. E Jordan Grace vai enfrentar a Stephanie Vaquer pelo título e vai vencer, tá? Porque eu acho que Stephanie Vaquer e Julia já estão no main roster, já subiram praticamente. Então vão oficializar logo logo com o Jordan Grace sendo a nova campeã da NXT. Então foi isso o episódio do NXT, foi um episódio bem legal, gostei bastante, alguns segmentos interessantes e alguns anúncios bem interessantes também pra semana que vem. Então assim que acontecer eu vou aqui trazer pra vocês minha review, minha análise sobre esse episódio. Então é isso, até a próxima.